E aí, galera, beleza? Vamos lá para nossa revisãozinha hoje? Então, é o seguinte, ó, para essa avaliação, vamos trabalhar o conteúdo de funções, tá? Apesar de estar escrito matemática financeira lá no que foi mandado para vocês, mas matemática financeira não, porque nós não vimos e não vai dar tempo de ver, fato. Avaliação é depois da manhã. Quer dizer, a avaliação é sexta-feira, não sei que dia você está assistindo esse vídeo, então vai que o seu depois da manhã é o domingo. Não é no domingo. Então, a avaliação é na sexta. Enfim, não vamos ficar com muito blá blá blá, não. Vamos lá, direto ao ponto. Funções. Primeira coisa, você já deve estar pensando parábola, não sei o que, não sei o que. Você já esqueceu lá do começo, que nós temos a função do primeiro grau também, tá? Que é aquela do tipo f de x igual a x mais b. Você estava esquecendo disso. E que o B era também onde corta o Y. Ou seja, o termo independente, pessoal, é onde corta o Y. O termo independente nessa é o B. Já dando um gancho na nossa quadrática, o termo independente é o C. Então, o termo independente é onde corta o Y. Beleza. Então, essa é a cara da função do primeiro grau, beleza? Vamos dar uma contextualizada, então. Eu não tenho, na nossa apostila não trouxe um exemplo claro do que eu queria, mas eu volto a bater naquela tecla do táxi. Você vai pegar um táxi e de bandeirada, ou seja, aquele valor que você entra, você já tem que pagar, é R$ 5 de bandeirada. Mas R$ 1, vamos colocar números assim para ficar mais fácil a nossa conta. Claro que na prova vai ser número com vírgula, mas daí você tem a possibilidade da calculadora. Mais R$ 1 por quilômetro rodado, tá? Aí eu preciso que você lembre daquela situação também. Quem depende de quem? Quem está em função de quem? O valor final a ser pago está em função, né? Ou seja, está dependendo da quilometragem que eu vou andar. Então, monta para mim a função que vai virar isso. Ó, R$ 5 fixo, mais R$ 1 por quilômetro rodado. Vamos lá. Nós teríamos uma função assim, ó, uma f de x, que eu posso até trocar esse f agora, eu vou chamar ele de v de x, que é o valor final a ser pago. É igual a quem? Igual a 1x mais o 5. Agora vamos analisar quem é quem. O 1x é R$ 1 por quilômetro rodado. E esse 5 é o termo independente. Tá? O 5 é o termo independente que é fixo nesse caso. Pensando graficamente, ele corta o eixo y, tá? Então, essa seria a nossa função. Então, substituindo valores para x, ou seja, de acordo com a quilometragem que eu andar, eu tenho um valor final a ser pago. Se eu andar, por exemplo, 1 quilômetro, nós vamos ficar com 1 vezes 1 mais 5. Isso aqui vai dar 6. Ou seja, se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 6. Se eu andar 2 quilômetros, 1 vezes 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Se eu andar 3 quilômetros, 1 vezes 3 mais 5. Isso aqui vai dar 8. E assim por diante, tá? Atento sempre a esse cara aqui. Outra coisa, se isso daqui tiver escrito assim, ó, v de x igual a 5 mais 1x, muda alguma coisa? Não, pessoal, não muda nada. Então, presta atenção nisso, hein? Presta atenção nisso. E aqui, vamos analisar, vamos pensar graficamente agora. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Se você respondeu crescente, está correto. Ó, o a é positivo, então ela é uma função crescente. Tá? Se nós fôssemos desenhar o gráfico dela, vou fazer aqui bem um esboço mesmo, bem rapidinho. Nós temos valores para x, 1, 2 e 3, então 1, 2 e 3. Mas os valores para y foi 6, 7, 8. Então, vamos supor aqui, ó, 6, 7 e 8. Então, 1 aqui, 2 aqui,
né? Ó, 1 e 6 aqui, 2 e 7 aqui, 3 e 8 aqui, né? Seria uma função... E, claro, ela passando no 5, né? Ó, ela passando no 5 aqui, ó. Então, ó, devia passar aqui. Como eu disse, fiz só um esboço só para mostrar mesmo. Ela seria, assim, uma função crescente. Lembrando que é sempre uma reta. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Certo? Então, lembre-se dessas situaçõezinhas assim. Interprete bem o probleminha, tá? Quem é a parte fixa da questão, quem está dependendo de quem, ok? E aí vai dar tudo certo. Agora, vamos falar de uma quadrática, né? Que certamente vai ter mais da quadrática na prova, isso é fato, né? Mas não que não vai ter dessa. Dessa aqui eu acho que vai ter umas 3 nesse estilo assim, sabe? Aqui, pessoal, ó, eu desenvolvi rápido porque, poxa, é só trocar no valor de x o valor que nós estamos colocando aqui, tá? Como é multiplicado por 1, por isso que eu já fui jogando o resultado na frente. Mas pausa o vídeo, faz com calma, tá? Pausa o vídeo, faz com calma. Agora, vamos lá. Vamos pegar uma função quadrática aqui, específica, porque eu vou abordar muita coisa nela. Então, nós vamos pegar a f de x igual menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Especificamente, esta função nós vamos pegar. Todo aquele papo, tá? Todo aquele papo. Corta o eixo y onde? No menos 2. Perfeito. A concavidade é para cima ou é para baixo? Concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, nós temos ponto de máximo. Tá vendo que uma coisa vai ligando a outra? Concavidade para baixo, você já tem que ligar que é ponto de máximo. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, primeira coisa. Vamos calcular o delta disso daqui, tá? Por que nós vamos calcular o delta? Porque o delta, se o delta der positivo, nós temos duas raízes diferentes, ou seja, dois zeros dessa função, ou seja, dois pontos onde corta o eixo y, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o delta. Ô, professor, e se o delta der negativo? Ela não corta o eixo y. E se o delta der igual a zero? Ela vai tocar o eixo y e vai voltar. Nesse caso aqui, concavidade para baixo, né? Então, vamos lá. Opa, desfocou. Então, vamos lá, ó. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. B ao quadrado, pessoal. Ó o B lá, menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 2. Pessoal, é o seguinte. Quando você não tiver nem... ou melhor, quando você não tiver o C, tá? Nesse caso nós temos. Mas quando você não tiver o C, isso aqui, ó, essa situação aqui, você tem tudo isso como zero, tá? Se acontecer isso e você não tiver o C, isso aqui certamente vai dar zero, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Opa! Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu estou utilizando menos 2, mas não é menos 2 não, desculpa, tá? Não é menos 2, nós vamos utilizar o mais 3. Nós vamos utilizar o mais 3, tá? Mas fica aí a questão para você. Faça com o menos 2, tá? Faça com o menos 2, o delta vai dar zero. Construa ela. O que a gente fizer nessa, depois você faz com a do menos 2 para ver. E compara, tá? Então, vamos lá. Apagando isso daqui agora, porque o nosso C já é outro. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 1 vezes 3. Delta é igual a 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4 vezes 3, mais 12.
Delta é igual a 16. Delta é igual a 16. Você vai concluir que ela tem duas raízes. Lá, quando nós aprendemos a equação do segundo grau. Delta maior do que zero, duas raízes reais e diferentes. Ótimo. Essas duas raízes reais e diferentes que nós estamos pensando no gráfico agora são os zeros da função. São as raízes da função, onde corta o eixo x, tá? Onde ela vai cortar o eixo x. Mas encontramos o delta, nós sabemos que ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Precisamos calcular o x' e o x duas linhas. Então, nós vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos b. Olha lá, menos 2 vai ficar 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes a, menos 1. X é igual a 2 mais ou menos 4 sobre menos 2. Agora é o seguinte, x' é igual a 2 mais 4 sobre menos 2. 2 mais 4, 6 sobre, opa, aqui menos 2, né? Sobre menos 2, vai dar menos 3. E o x duas linhas é igual a 2 menos 4 sobre menos 2. 2 menos 4, menos 2 sobre menos 2, igual a menos 2 dividido por menos 2, 2 por 2, 1. Negativo, negativo, positivo, então 1. Aí, duas raízes diferentes. Então, nós já podemos concluir que essa parábola nossa vai passar no eixo x no menos 3 e no 1. Beleza? Beleza, no menos 3 e no 1. Tá. Professor, o que mais que a gente pode fazer agora? Tá. O outro ponto que a gente conhece, ó, o x no 1, o x no menos 3 e o y no mais 3. É o que nós conhecemos até agora. Eu consigo outro ponto para nos ajudar aqui, que é o ponto que nós vamos fazer o vértice dela, que é dado por x vértice, y vértice. O x vértice é igual a menos b sobre 2a. Isso aqui vai implicar em menos b, olha lá, menos aqui, 2 sobre 2a. 2 vezes menos 1. 2 dividido por menos 2 vai ficar menos 1. E o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Isso aqui vai implicar em menos delta, opa, menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Nós temos menos 16 sobre menos 4. Menos com menos vai ficar positivo. 16 dividido por 4 é 4. Ah, professor, então eu tenho o par ordenado agora do meu vértice sendo o x menos 1 e o y 4. Perfeito. É para você levar isso aí para a avó, essas bacias aí. Então, nós vamos ter mais um par ordenado, ou seja, mais um ponto que nós sabemos. A questão é que aqui eu sei que é direto em cima do eixo x, aqui direto em cima do eixo y. E aqui eu vou ter que marcar essa coordenada, né? Esse par ordenado ali. Beleza. Então, eu vou deixar anotadinho, deixa eu ver aqui. Anotem aí esses pontos, porque eu vou apagar tudo isso agora, mas anotem esses pontos. Eu vou apagar tudo isso para nós construirmos essa função agora, tá? Construirmos o esboço do gráfico dela, tá? Então, anotem os pontos. Eu vou apagar tudo aqui. Melhor. Anotem aí e eu vou anotar aqui no cantinho também. Lembrando que esse ponto aqui, como ele corta no y, então ele é o par ordenado 0 e mais 3, ou 0 e 3, né? Esses pontos, como ele corta no x, então é o menos 3 e 0 e o 1 e 0. E o outro ponto que nós encontramos é o menos 1 e 4. Beleza. Agora eu vou apagar tudo para nós começarmos a construção.
Professor, e aquela tabelinha? Opa, aquela tabelinha nossa de jogar valores, toda vez que falar de construir, jogar valores é a maneira, tá? É a maneira. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se nós vamos utilizar isso, mas estou fazendo, tá? 1, 2, 3, 4. Ó, só de você olhar aqui, você já sabe que o seu y, ele vai até o 4. Não sei se tem mais do que isso, mas ele vai até o 4. Né? E o seu x até o menos 3, ele vai também. 5, 6... menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Beleza. Pessoal, seguinte, vamos marcar aqueles pontos ali, só para a gente começar a entender o comportamento dela? Ponto 0 e 3, ou seja, o ponto onde corta o eixo y. Tá aqui. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5... 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O outro ponto, menos 3 e 0, tá aqui. Menos 3 e 0. 1 e 0, tá aqui. 1 e 0. Menos 1 e 4. Opa, ó, o menos 1 e 4 aqui. Pessoal, mesmo sem desenhar ainda e mesmo sem ter mais pontos, já começa a clarear algumas ideias aqui. E é por isso que eu fiz isso antes de fazer a tabela. Porque eu quero ir fazendo as perguntas, vocês param, pensa, responde, tá? Para ver se você está acertando. Por exemplo, nesse caso aqui, qual é o meu ponto de máximo dessa parábola? Ou melhor, desculpa. Essa parábola nós já vimos que ela tem um ponto de máximo, porque ela tem a concavidade para baixo. Então, nós já sabemos que é ponto de máximo. Perfeito. É ponto de máximo. E nesse ponto de máximo, qual é a altura máxima que essa parábola atinge? Ah, professor, a altura máxima que ela atinge é aqui, ó. É o 4. Perfeito, perfeito. Porque quando nós encontramos o vértice, lembra daquela ideia? O vértice está aqui, ó. Se o vértice está aqui, aqui está subindo, vai começar a descer. Então, a altura máxima dessa parábola é o 4, tá? A altura máxima dessa parábola é o 4. Beleza. Agora, presta atenção comigo. Se eu colocar o ponto menos 4, eu já sei que vai dar algum valor negativo. O 3 eu já tenho aqui. O menos 2, eu não tenho ponto para ele ainda, tá? Eu não tenho ponto para ele ainda. Mas só de olhar e pensar em simetria, quem que seria com o menos 2 aqui? Ó, tem que ser o 3 para poder dar certo. Será, professor? Vamos ver? Vamos pegar lá, ó, f de menos 2 é igual a menos o menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 3. Vamos ver, f de menos 2 é igual. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Como tem esse sinal negativo, menos 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4, mais 3. Ó, cortou, sobrou somente o 3. Ah, então nós temos o ponto menos 2 e 3 aqui, professor? Sim, o ponto menos 2 e 3. Tá vendo que essa eu acabei nem fazendo a tabelinha? Porque isso aqui já nos ajudou bastante. Professor, então eu jogo o menos 4 aqui para ver mais ou menos onde ela vai dar e o 2
para ver como que ela vai se comportar aqui para baixo? Pode, você pode fazer isso, sem problema nenhum, tá? Para você continuar, deixar mais bonitinho e tal. Mas eu quero interpretação agora dentro disso daqui. Eu quero interpretação. É isso que vai me mostrar se você entendeu ou não. É o que eu já tinha falado para vocês. Interpretação de novo. Se a parábola é com cavidade para baixo, ela tem ponto de máximo. Qual é a altura máxima que ela atinge? É o 4. Lembra daquela questão que nós fizemos que falava sobre a doença, que eu falei que era a melhor questão que tinha na apostila? Que a Isadora falou assim, professor, então eu não preciso fazer um monte de coisa, é só eu calcular o Y vértice. Perfeito. O Y vértice meu aqui, que é o 4, ele é o ponto máximo dela. Lá naquela situação perguntava quantos casos teve no dia que foi o pico, né, de casos, né? Então, foi naquela situação lá, era o Y vértice. A Isadora falou, então o pico quer dizer que é o vértice dela. Exatamente. Então, digamos aqui, vamos pensar, pessoal, tudo bem que aqui está negativo, mas se nós pensarmos em distância, distância não tem distância negativa. Então, vamos pensar que foi lançado um projétil aqui, tá? Ou melhor, já nós vamos entrar nessa interpretação. Então, aqui nós teríamos a parábola assim, né? Fazendo isso daqui, Tá? Essa seria a nossa parábola. Aí, ficou bacana. Simplesmente com 4 pontos. Às vezes, você tem os 4 pontos, que é os 4 pontos que nós conseguimos determinar assim já de cara, e eles ficam todos aqui. Aí você tem que jogar mais pontos para poder completar ela, para saber o comportamento dela. Mas muitas vezes a gente já consegue resolver assim, tá? Agora, a outra interpretação que eu queria falar com vocês é a seguinte. Eu vou mudar alguns pontos aqui. Essa daqui nós já finalizamos. Volto a dizer. Com cavidade para baixo, ela tem ponto de máximo. Quem é o ponto máximo dela? É o Y vértice, tá? É o Y vértice. O Y vértice dela é o 4. Esse é o ponto máximo dela. Mas agora eu quero apagar isso. Vou apagar isso. E vou entrar com uma outra abordagem agora. Presta atenção. Vamos supor que nós vamos falar de uma bola que vai ser chutada, tá? Vocês já até viram esse exemplo. Se uma bola vai ser chutada, eu não vou ter isso daqui, Eu não vou ter isso daqui, parte negativa. Como assim? Não vai ter isso. A bola vai ser chutada de um momento inicial ali, e o momento inicial é o 0. Quando você calcular a sua parábola, tudo do mesmo jeito que a gente fez, tá? Eu não vou pegar uma outra parábola agora e fazer tudo de novo, não. Eu vou esboçar um desenho qualquer aqui de uma parábola e perguntar algumas situações, tá? Então, aí essa bola foi chutada e fez isso daqui, Essa bola foi chutada para cima, tá? Essa bola foi chutada para cima e teve esse comportamento. Teve um comportamento parabólico. Aqui ficou feio pra caramba também. Deixa eu arrumar. Melhorou. A bola foi chutada para cima e teve um comportamento parabólico. Beleza. Eu vou com perguntas cruciais agora, né? Como se diz, vou com os 2 pés no peito agora. Perguntas cruciais com relação a isso. Se eu falar para você, né? Aí, claro, vai ter todo um contexto, que esse aqui vai representar a altura que a bola vai chegar e esse vai representar a distância que essa bola vai. Se eu perguntar para você, qual foi a distância em metros que essa bola alcançou? Ela saiu daqui. Ela tocou o chão novamente aqui. Então, qual foi a distância que ela percorreu? Qual foi a distância que essa bola andou? 5 metros. Como se eu tivesse chutado ela aqui assim, 5 metros lá na frente, ela caiu, tá? Então, às vezes você não precisa fazer todo um desenho. Eu dei lá uma função, tem o contexto da bola, foi chutada, blá, 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 tem a funçãozinha. A minha pergunta é,
quantos metros, né? A partir do ponto inicial dela, quantos metros essa bola foi? Você vai calcular o delta, calculou o x', o x duas linhas. Um dos x' vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque é para fazer sentido com o contexto. Como que a bola vai sair de uma parte negativa aqui? Não tem, né? Então, um dos x' vai dar 0. E o outro x' é o quê? É onde a bola caiu no chão novamente. Porque a bola não vai entrar na terra aqui, vamos pensar assim, tá? Beleza. E essa é uma pergunta crucial, onde eu não preciso me desesperar, meu Deus, como que eu vou fazer? Não, pensa, parabólica, onde ela, quantos metros ela foi? Se o x está dizendo que é a metragem, é onde ela cair no chão, onde ela cai no chão aqui, 5 metros. E uma outra pergunta crucial, por exemplo, qual a altura máxima que essa bola atingiu? Porque daí aqui você já viu que tem concavidade para baixo, ela tem um ponto máximo. Qual que é a altura máxima que essa bola atingiu? A altura máxima foi aqui, ó. A altura máxima foi aqui, ó. Quem que é a altura máxima? O 3. Como que nós determinamos isso? Através do y-vértice, tá? E aí, se viesse uma outra pergunta, essa aqui é a fatality para a gente finalizar aqui. Se viesse uma outra pergunta e falasse assim, quantos metros a bola já tinha percorrido quando ela teve a sua altura máxima? Opa, a altura máxima dela foi de 3 metros. Quantos metros ela tinha percorrido quando ela teve a altura máxima? 2,5 metros. Estão entendendo? Ou seja, esse ponto aqui é o vértice da nossa parábola. Ele indica a altura máxima que ela teve e quantos metros ela percorreu até atingir a altura máxima. Porque a partir daqui ela começa a diminuir a altura de novo até tocar o chão no ponto 5. Tá certo, então? Fica assim, estudem. Ó, vai ser tudo nesse contexto. Como eu disse, eu vou pegar pontos cruciais que eu preciso que vocês saibam. Espero que vocês tenham anotado bastante coisa, tá? Parte de crescente, decrescente, principalmente esse foco final que eu dei aqui, tá? Vai ser muito útil. Aquele exercício que eu falei que era o melhor da apostila, do contexto de uma doença ser erradicada, lá ele falava assim, o pico de casos era o vértice. Em que dia aconteceu o pico do número de casos? Você descia lá embaixo, era no dia 12. E quando foi erradicada? Quando que essa doença foi erradicada? Quando ela tocou aqui de novo, onde não tinha mais casos nenhum. Lá naquela situação, esse indicava número de casos e esse indicava número de dias. Aqui no contexto da bola é a altura e aqui a metragem que ela foi. Beleza, então? Tamo junto. É nóis.